Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, seu irmão em Cristo, Dilson Leite, e eu estou aqui para ministrar a lição da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens e adultos, na edição especial nesse terceiro trimestre do ano de 2020. Essa lição especial, Avivamento em Tempo de Crise, falando da reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém, no período pós-exílico, período pós-cativeiro babilônico. E hoje a lição é a lição de número 10, com o título Provai se os Espíritos são de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema que é extremamente importante para os dias atuais em que nós estamos vivendo. Antes de entrar diretamente na lição, de fazermos a leitura dos textos, eu quero recomendar para você que ainda não é inscrito no nosso canal, o canal que eu tenho postado aí os vídeos de EBD, para que você possa ter aí um aprendizado bíblico, um crescimento espiritual. Se inscreva no canal. Não se esqueça de deixar um like, compartilhar, se inscrever, ativar o sino das notificações. Isso vai nos ajudar muito, você vai contribuir para a divulgação do Evangelho. Também, como nós estamos no terceiro trimestre, essa lição 10, é importante que você assista às outras aulas para entender todo o contexto. Eu deixo aqui nos cards toda a playlist do terceiro trimestre para que você possa assistir e você assim tenha um aprendizado melhor. Está tudo organizado aí. E eu deixo na descrição o link para a nossa página no Facebook e também o link para o nosso canal no Telegram. Então nos siga nas nossas redes sociais e que Deus te abençoe por estar aí apreciando esse vídeo e continue nos acompanhando para que juntos nós possamos crescer para a glória e honra do nome do Senhor. Então nossa lição de hoje, a lição de número 10, tem por título Provai se os Espíritos são de Deus. O texto áureo é de 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E é uma palavra muito importante porque nós estamos vivendo os tempos do fim, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, e há essa proliferação dos sinais, e um dos sinais da vinda de Cristo, do final dos tempos, é o surgimento de falsos profetas, uma evidência muito grande, uma quantidade maior de falsos profetas. Então, fica comigo nessa aula, nós vamos aprender sobre esse ponto tão importante da nossa vida cristã, que é discernir, que é provar e ver se o Espírito procede de Deus ou não. Se é o Espírito de Deus, se é o Espírito do homem ou se é um Espírito maligno. A verdade prática para a nossa lição de hoje: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Então é muito importante, Paulo recomenda na carta aos Coríntios, buscai com zelo os dons espirituais. É muito importante e um dos dons que nós vamos citar aqui hoje é o dom da profecia, que nós devemos fazer análise para provar ser de Deus, e o dom de discernimento de espírito, que ele cita na sua carta aos Coríntios. Então, vamos para a nossa lição. A nossa leitura bíblica em classe, ela está registrada no livro de Neemias, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 14. Depois vamos ter 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21. E 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Vou deixar aí na tela no vídeo para você as referências bíblicas e vamos também fazer essa leitura juntos. Neemias, capítulo 6, a partir do versículo 10. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabeel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma coisa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21.
Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Então esse é o contexto que nós vamos estudar aqui. Nós vemos no contexto de Neemias, em que os inimigos tentaram contra a vida dele, né? Tentaram impedir o trabalho da obra de Deus, tentaram impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém. Na lição passada nós falamos das perseguições que foram levantadas, as formas que como o inimigo perseguiu eles, e a forma como Neemias e o povo judeu venceu essas perseguições. E aqui nós vemos mais uma vez o inimigo agindo contra Neemias, mas nessa lição específica nós vamos ver assim como Neemias discerniu que não era algo vindo da parte de Deus, uma profecia que estavam levantando e entregando para ele. E ele discerne, né, bem pelo Espírito de Deus e consegue ter êxito, consegue ter o escape, consegue ter o livramento contra o mal que eles estavam tentando fazer contra a vida dele. Então, por isso é tão importante na nossa vida, para manter a nossa integridade espiritual e às vezes até física, né, que no caso de Neemias era uma questão física também, não só espiritual. Então ele, por compreender a palavra de Deus, ele consegue então fugir, né, dessa falsa profecia. Na lição passada nós estudamos as diferentes formas de ataque do inimigo na obra de Deus, que o inimigo usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar essa lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio de falsos profetas. O primeiro tópico da nossa lição é cuidado com os falsos profetas. O primeiro subtópico: os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas, até porque era o meio pelo qual Deus se relacionava com eles. Quando eles precisavam ouvir uma palavra da parte de Deus, eles procuravam um profeta. Em lições anteriores, nós falamos sobre isso, sobre o ministério de profeta que existia nesse tempo do Antigo Testamento e de que como isso é nos tempos de hoje. Hoje nós temos o dom de profecia, e uma pessoa que tem o dom de profecia não é exatamente um profeta, e nós temos o ministério profético que é dado à igreja para exortar, para trazer as pessoas ao arrependimento. Um exemplo é que o dom de profecia, Deus usa a boca do profeta, da pessoa que tem o dom de profecia. E no ministério profético, Deus usa a mente da pessoa que tem o ministério profético. Então, essas são apenas ilustrações para que a gente relembre o que nós já estudamos em aulas anteriores, para entender que naquele tempo o profeta ele tinha essa função específica, era um único meio. Hoje, se você quer ouvir Deus falar com você, nesse momento você está ouvindo Deus falar com você através do ensino bíblico. Então Deus fala conosco através do momento da leitura bíblica, através do ensino, da escola bíblica, através de uma pregação. Deus, através da sua palavra, ele fala conosco. Mas para eles, um meio deles se comunicarem com Deus e obter resposta era indo até o profeta e recebendo a orientação de Deus. Então eles tinham essa estima muito grande no profeta. E como os samaritanos, que está aqui no primeiro subtópico, que os samaritanos observaram que os judeus davam grande valor à palavra dos profetas, e o exemplo que eles davam valor à palavra dos profetas é que eles pararam a construção do templo, quando eles voltaram com Zorobabel, na primeira leva de judeus, eles pararam a construção do templo por causa das ameaças dos inimigos. Então eles pararam, eles ficaram com medo. E depois de 15 anos, aí Ageu e Zacarias profetizam e eles voltam a reconstruir. Então eles percebem que, como eles davam muito valor à palavra dos profetas, eles voltaram a reconstruir, mesmo que eles estavam nesse risco iminente dos inimigos que estavam ali ao redor deles os atacarem. Então os inimigos percebendo, na hora que como o inimigo ele é ardil, ele é sagaz, ele é sutil, ele vai observar aquilo que nós temos, ele vai observar a nossa vida, as nossas características para querer atacar naquilo que nós temos. Então, de acordo com aquilo que nós vivemos, de acordo com aquilo que nós acreditamos, ele vai atacar para tirar de nós proveito naquilo. Então, por isso precisamos estar muito bem alicerçados. E aqui, como o povo dava muito valor à palavra dos profetas, por causa dessa circunstância em que eles obedeceram à voz de Ageu e Zacarias, que foram profetas para a reconstrução, eles imediatamente voltaram e conseguiram reconstruir o templo, conseguiram terminar a reconstrução do templo através dessa palavra profética de Ageu e Zacarias. Então, como eles tentaram e todas as propostas foram recusadas, quando eles humilharam, quando eles falaram com escárnio, com tantas outras
formas de afrontar os judeus, não deu certo, depois chamou Neemias para comunhão, não deu certo, agora eles compram, subornam um profeta, envia para poder atemorizar Neemias. Era simplesmente uma forma de querer colocar medo em Neemias. Então eles tentaram fazer com que Neemias viesse a pecar diante de Deus. Foi até o que nós lemos no texto da leitura bíblica, né, que Neemias contesta a eles dizendo que ele percebeu, ele reconheceu que aquela profecia não viria de Deus, porque estava induzindo ele a cometer o erro que nós vamos falar mais adiante aqui, qual era o erro. Então os samaritanos, eles estavam procurando então influenciar eles por meio das profecias. Então, de acordo com aquilo que eles tinham em mente de fazer não deu certo, agora eles vão tentar influenciar eles com aquilo que eles acreditavam. E aqui uma primeira lição nós temos que tirar para a nossa vida. O inimigo vai usar muitas pessoas com um discurso de amor, com um discurso falando de Deus para tentar nos enganar. Mas nós temos que comparar a fala de todas as pessoas, as profecias, nós temos que comparar os hinos com a palavra de Deus. Se é bíblico, se é coerentemente de acordo com as escrituras, nós podemos sim acatar. Se não tiver coerência bíblica, se estiver em desacordo com a palavra de Deus, nós não podemos considerar. E nós vamos falar mais sobre isso durante a lição. Né? Os profetas que se venderam a Sambalate e Tobias para fazer o mal contra Neemias e contra o povo judeu. Então eles subornaram um profeta para que esse profeta viesse levar uma mensagem até Neemias para poder atemorizá-lo, para poder atrapalhar a reconstrução do templo. Então esse mesmo exemplo desses profetas que venderam é o exemplo do que aconteceu com Balaão, que também se vendeu, que vendeu o seu ministério para poder, através do lucro, profetizar contra o povo de Israel. Ele fez do seu ministério um meio de arrecadar, um meio de lucrar. Mas nós sabemos como aconteceu todas as coisas, ele não teve êxito. Todo aquele que recebe dinheiro ou suborno para profetizar é um falso profeta. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque quando nós recebemos um dom de Deus e um ministério, nós temos que desempenhá-lo para a glória de Deus e para o crescimento do reino de Deus. Não para nosso crescimento pessoal e não para nossa vanglória, não para nosso enriquecimento, mas para a glória e crescimento do reino de Deus. Neemias tinha um dever de examinar a profecia recebida, o nosso segundo subtópico. Ele fez, em primeiro lugar, estranhou o lugar para onde deveria fugir. Ele primeiro estranhou a ordem para fugir. Um homem como eu fugiria? Então olha só, Neemias recebe a profecia de que ele deveria fugir. Aí a primeira coisa que ele entende, um homem como eu fugiria? Ele tinha chamado de Deus, Deus chamou ele para fazer aquela obra. E ele diz, eu vou fugir? Não vou fugir. Então ele já começou a entender que aquilo não provinha de Deus. Além disso, ele observou que não tinha direito de entrar no templo, pois ele não era sacerdote. Então eles falaram que ele deveria fugir e deveria entrar no templo para ficar guardado ali, porque ali o inimigo não iria entrar. Mas eles estavam querendo armar contra Neemias, porque entrando no templo, lá ele seria fulminado pelo próprio Deus, porque ele não tinha autorização para entrar no templo. Ele não poderia entrar porque ele não era sacerdote. Então, por isso, como ele entendia as regras, a lei, como ele entendia a ordem de Deus, então ele automaticamente, ao receber aquela profecia, ele identifica que não provém de Deus, porque estava em desacordo com a lei. Não estava de acordo com a vontade de Deus. Então ele consegue fazer esse discernimento e consegue então vencer esse falso profeta e ter êxito, e sair ileso, e conseguir não acatar aquela palavra mentirosa e consegue entender que aquilo era armação dos inimigos contra ele. E ele entende que aquilo ali era só para atemorizá-lo e seduzir ele a cometer pecado. Né? E então, estando em pecado, as coisas ficariam complicadas para ele. Então, assim, concluindo o exame da profecia, no capítulo 6, versículo 12, Neemias diz, conheci que não era de Deus. Meus irmãos, mas como que se nós agíssemos como Neemias age, se as pessoas ao receber profecias hoje agissem como Neemias, nós teríamos muitos problemas evitados. Né? Porque quantas pessoas têm profetizado hoje? Quantas vezes você de repente já não recebeu no seu celular durante esse ano? Quantas profecias você recebeu via áudio de WhatsApp? Quantas vezes você recebeu talvez profecias via vídeo, via rede social, os profetas de redes sociais?
que profetizaram escuridão, que profetizaram demônios batendo na porta das pessoas, e as pessoas, muitas pessoas ficaram atemorizadas, muitas pessoas ficaram com medo, muitas pessoas ficaram acreditando que aquilo de fato era verdade, mas não tiveram o cuidado de ir para a Escritura, de buscar um discernimento espiritual. Então é muito importante que quando você receber uma profecia, não vá simplesmente pelo fato de dizer o profeta disse que Deus falou, porque Deus mostrou em sonho, porque Deus falou com ele. Nós temos que tirar esse exemplo pela palavra de Deus, pelo que se entende do evangelho, da palavra. Se estiver de acordo com a palavra, podemos considerar. Se não estiver em acordo com a palavra de Deus, nós não podemos considerar, devemos ignorá-la. Então busque sempre direção pela palavra. Não se deixe levar pelos ventos de doutrina, não se deixe levar pelos profetas, porque você corre um risco muito grande de ser enganado, porque nós estamos vivendo tempos do fim, e a Bíblia diz que muitos falsos profetas se levantariam. Então, o risco hoje, de certa forma, é muito maior, porque tem uma quantidade maior de falsos profetas. Na síntese do tópico 1, a palavra dos profetas era valorizada em Judá. Então, nesse sentido, Neemias tinha um dever de examinar a profecia recebida. Então, mesmo que a palavra dos profetas naquele tempo era valorizada, Neemias agiu de forma correta. Ele não agiu desesperadamente, dizendo, não, foi o profeta que falou, então tá certo. Não, ele fez o exame da forma como tem que ser feito, para que ele não caísse naquela cilada, naquela armadilha do inimigo. Então, nós precisamos agir também dessa mesma forma, se quisermos sermos vitoriosos, né? Se quisermos ter êxito na nossa caminhada cristã. O segundo tópico, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Então, o primeiro tópico é cuidado com os falsos profetas, e o segundo tópico, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Primeiro subtópico, no Antigo Testamento. Nós vamos falar aqui dos falsos profetas no Antigo Testamento. Nós vamos relembrar aqui de forma breve uma história que está registrada em 1 Reis, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 32. Um profeta de Judá, ele foi enviado a Betel e profetizou contra o altar. Eu faço a recomendação que você leia toda a leitura, você vai ler do capítulo 1 até o capítulo 30, do capítulo 1 ao 32 de 1 Reis, capítulo 13. É uma história que com certeza você já ouviu sendo pregado na sua igreja. É o profeta velho e o profeta novo. Então o profeta de Betel, o profeta de Judá foi enviado a Betel e profetizou contra o altar. E Deus cumpriu aquilo que ele profetizou. Ele disse que o altar iria se fender, e o rei Jeroboão, que estava ali no momento da profecia, que viu ele profetizando contra o altar, ele então ordena que prenda aquele profeta novo, o profeta de Judá. Quando ele ordena que prenda, a mão dele ficou paralisada. E aí se cumpriu a profecia, o altar se fendeu, o rei ficou com a mão paralisada, ele pediu misericórdia ao profeta novo, o profeta orou por ele, a mão dele ficou curada, e aí o rei, vendo toda aquela manifestação de Deus, ele pede ao profeta dizendo, vá até a minha casa, eu quero te recompensar, porque eu vejo que você é homem de Deus, então eu quero te recompensar. E aí ele disse assim, olha, eu não posso comer, não posso beber com você, porque Deus, ele falou comigo. Olha que coisa, ele falou comigo, que não é para mim comer, nem beber, nem voltar pelo mesmo caminho. Então ele vai embora e obedece à ordem de Deus. Porém, na região tinha um profeta velho, na região de Betel, e os filhos dele levaram essa notícia para ele. E aí, quando ele fica sabendo, ele monta no jumento, vai até atrás do profeta novo. Quando o profeta novo, o profeta de Judá, ele encontra, o profeta velho encontra o profeta novo, ele diz para ele assim, olha, eu fiquei sabendo do que você fez, vamos até minha casa, coma pão, beba água, repouse em minha casa. Aí ele fala para o profeta aquilo que Deus tinha falado para ele. Deus disse para mim, não é para você nem voltar para os meus caminhos, nem comer, nem beber em lugar nenhum. E aí ele conta aquilo que Deus tinha dado de ordem para ele. E aí o profeta velho arma uma cilada para ele e diz assim, olha, não, fica tranquilo, um anjo falou comigo, que é para você ir para minha casa. E o que ele faz? Não age como Neemias. Ele simplesmente, bom, se um anjo falou com ele, então estou sossegado, tá de boa, vou lá. Pegou, foi com o profeta velho, chegando lá, enquanto ele estava comendo pão, no momento que ele estava se alimentando, Deus falou com ele através do profeta velho, repreendendo ele que ele tinha desobedecido. E quando ele se despede, ele vai pelo caminho, um leão o encontra no caminho
e o mata. Olha que situação. Um homem que começa a história do capítulo 13 com um ministério poderoso, do jeito que Deus mandou ele profetizar, o altar se fende, a cinza se derrama, o rei fica com a mão paralítica ao falar contra ele, mas ele simplesmente não conseguiu ter discernimento suficiente para entender que aquilo que Deus falou com ele, Deus não mudaria. Deus deu uma ordem para ele. E aí quando o outro profeta diz, Deus falou comigo, um anjo falou comigo, ele não tem discernimento para entender que aquilo era uma cilada, que aquilo era um engano. Então ele vai e acontece toda essa história trágica. Né? E depois ainda o profeta velho vai lá, pega o corpo dele, sepulta, chora, lamenta. Então olha que situação. Ele provocou um engano na vida daquele moço e ainda chora a sua morte, planteia. Então veja que se nós não... E como nós falamos hoje de um contexto espiritual, nós estamos falando de vida espiritual. Nós estamos falando hoje que se você não buscar um discernimento coerente daquilo que você está lendo, daquilo que você está ouvindo, até o livro que você compra para você ler, a música que você ouve, as pregações que você ouve, você precisa fazer um discernimento para saber. Temos que ser igual os crentes bereanos, Paulo, o apóstolo Paulo pregando, e eles procurando entender se aquilo estava coerente de acordo com a Bíblia. Então nós precisamos fazer esse exame, discernir se aquilo que está sendo dito, se aquela profecia, se aquela palavra provém de Deus ou não. Aqui esse profeta, infelizmente, amargou uma derrota muito grande, porque ele não soube fazer o discernimento e acabou perdendo a sua vida, perdendo tudo, perdendo seu ministério. Então vamos para a segunda parte. Nos dias de Jeremias também havia falsos profetas, os quais com suas profecias combatiam a palavra de Deus que Deus havia enviado a Israel por meio de Jeremias. Jeremias profetizava, e geralmente as profecias de Jeremias eram profecias mais ásperas, mais duras, e aí nesse tempo aparecia outros profetas que queriam profetizar segundo a vontade do rei. O Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a respeito de Acabe, a respeito de Zedequias, filho de Maacéias, que estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os matará diante de você. Então, Jeremias 29 e 21. O Senhor dos Exércitos falou que aqueles que estavam a respeito de Acabe e Zedequias, que estavam profetizando mentiras no nome do Senhor, Deus iria os entregar a Nabucodonosor, porque eles estavam sendo falsos profetas. Então, o falso profeta, ele será julgado por Deus, ele será condenado por Deus se ele não se arrepender. Então, nós precisamos tomar cuidado para a gente não se alimentar dessas palavras de um falso profeta, porque elas conduzem à destruição. Elas conduzem também à perdição. Assim como o caminho deles é destruição e perdição, aqueles que o ouvem e dão crédito a eles também serão condenados a caminho de perdição. Quando o rei Josafá, o rei de Judá, visitou o rei Acabe, que era o rei de Israel, eles tinham um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Então o rei Josafá pergunta para Acabe: há algum profeta do Senhor aqui? Profeta de Deus? Porque ele tinha profetas que profetizavam segundo a sua vontade, e não profetizavam contra o rei, mesmo que fosse uma palavra vinda de Deus. Mas só profetizava favorável ao rei Acabe. E aí Acabe responde: tem sim, Micaías. E então buscaram Micaías. Vês aqui as palavras dos profetas a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. E então, o que disse Micaías: o que o Senhor me disser, isso falarei. Eles maltratavam Micaías, e aqui nesse contexto eles estavam dizendo para Micaías: você foi chamado para profetizar para o rei, profetiza aquilo que seja agradável, profetiza aquilo que seja favorável ao rei. Não fale aquilo que desagrade ao rei. E Micaías diz: eu vou profetizar aquilo que Deus me ordenar. Os contextos aqui é 1 Reis 22, capítulo 5, capítulo 22, versículo 5, versículo 28, versículo 35 e 37. No final, Micaías profetiza, e assim como ele profetizou, aconteceu. Acabe morreu na batalha. Então, aqueles que profetizavam o bem do rei, além de serem falsos profetas e receber de Deus condenação, eles também agora iam ter que experimentar da oposição do próprio governo de reconhecer que eles eram falsos profetas.
porque eles profetizavam coisas boas para o rei, e na verdade não era bem aquilo. Então o falso profeta, ele vai receber em si o juízo, e aqueles que acreditam e que dão ouvidos no falso profeta também estão correndo o mesmo risco. Ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes a enganar o povo por meio deles. Dessa maneira, o povo desviava-se dos caminhos de Deus e recusava-se a ouvir as verdades anunciadas por Jeremias. Isso é complicado, porque o verdadeiro profeta traz a mensagem vinda de Deus e o falso profeta traz uma mensagem que agrada ao povo. E aí as pessoas vão querer ouvir mais o falso profeta. E aí quando o profeta vem, principalmente trazendo uma mensagem de juízo, trazendo uma mensagem clamando por arrependimento, as pessoas não vão aceitar e vai ignorá-lo, dando mais valor ao falso profeta. Você não vê isso nos dias de hoje, de pessoas que só profetizam bênção, de pessoas que só pregam prosperidade, de pessoas que só pregam coisas boas, no sentido de coisas boas, dizer assim, eu nunca te contraria, nunca fala sobre o pecado, nunca fala sobre a necessidade de uma mudança de vida. Então nós precisamos entender isso, que muitas vezes o falso profeta, ele vai falar aquilo que agrada ao ser humano, mas o profeta de Deus, ele não está se importando com a opinião humana, ele quer falar aquilo que Deus ordena que ele fale, ainda que isso seja impopular, ainda que isso cause perseguição para a vida dele, mas um profeta genuíno, aqui primeiro no contexto do Antigo Testamento, ele falava aquilo que Deus mandava ele falar, ele profetizava segundo a ordem e segundo a vontade de Deus. E eles trazem aí essa situação perigosa porque faz o povo se desviar. O povo deixa de ouvir a verdade para ouvir a mentira e depois acolher os frutos perigosos. Jeremias, Moisés e Ezequiel combateram tenazmente os falsos profetas. Você pode conferir aí, anota aí. Deuteronômio 13, do 1 ao 18, fala de Moisés. Jeremias 23, do 11 ao 32. E Ezequiel 13, do 1 ao 18. São referências para você meditar e ver aí no Antigo Testamento toda a postura deles de combate aos falsos profetas. Segundo subtópico, no Novo Testamento, quais são o combate dos falsos profetas no Novo Testamento? Primeiro, Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira por estar permitindo que uma mulher por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, levando eles à prostituição. Apocalipse 2:20. O contexto está dizendo assim, tenho contra vocês uma coisa, que vocês toleram Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Ela leva meus servos para o mau caminho. E esse é o problema do mau profeta, do falso profeta. Ele leva os servos de Deus para o mau caminho, ensinando-os, aqui nesse contexto, a Jezabel estava ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos e sacrificados a ídolos. Então aqui a primeira referência do Novo Testamento falso profeta, os irmãos da igreja de Tiatira que aceitavam Jezabel, uma falsa profetisa que estava semeando essa semente maligna, levando a igreja à imoralidade sexual e disseminando mentiras, disseminando conteúdo que era profanação, que era contra a palavra de Deus. O segundo exemplo, a Bíblia nos adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. Mateus capítulo 24, que é o sermão profético de Jesus falando do fim dos tempos, da grande tribulação, falando da sua vinda. Então ali ele fala que nesse tempo surgirão muitos falsos profetas. Então esse é mais um exemplo. O espírito do anticristo estará operando grandemente. 1 João capítulo 2, versículo 18. E fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira, com todo engano e injustiça. Então no Novo Testamento nós temos todas essas referências e temos outras também, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos também. Então nós vamos observar que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento nós temos essas pessoas, falsos profetas, mesmo que no Novo Testamento, nessa aliança, nós não temos aí a referência de um verdadeiro ministério de profeta como no Antigo Testamento. Hoje nós temos o dom de profecia. Então tem pessoas que vão profetizar através do dom de profecia dado por Deus, mas alguns vão profetizar de si mesmos, ou até mesmo por espíritos de demônios. Então nós precisamos estar firmes diante do Senhor, principalmente não somente na oração, mas também na palavra de Deus,
para que a gente possa ter o discernimento correto e coerente, para que a gente possa vencer todos esses males. O síntese do tópico 2, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a Bíblia revela a existência de falsos profetas. É preciso discernimento espiritual para não cair no engano. O terceiro tópico, devemos julgar as profecias. E aqui é um ponto muito complicado hoje, porque tem uma turma hoje, principalmente da internet, que é o do não julgueis, né? Uma pessoa é tida como homem de Deus porque profetiza, porque entrega revelações extraordinárias, porque ora por batismo do Espírito Santo, porque expulsa demônios. E aí quando você diz, mas essa pessoa, o que ela profetizou, um exemplo, é incoerente com a Bíblia, está em desacordo com a Bíblia. Não, mas a Bíblia diz, não julgueis, não toqueis nos meus ungidos. Não tem nada a ver. Muito pelo contrário, a Bíblia nos orienta e nós, se quisermos ter uma vida cristã sadia, nós precisamos julgar. O que é julgar? Não devemos julgar conforme a aparência, mas segundo a reta justiça. Então, pela Bíblia, o que é julgar? Não é dizer assim, olha, você está condenado, você não tem mais jeito. Esse juízo pertence somente a Deus. Mas o julgar que a Bíblia diz é fazer o exame, é ver se está de acordo com a palavra de Deus. Quando a igreja, por exemplo, disciplina uma pessoa, quando ela comete um pecado, ela está julgando. Ela diz para a pessoa, você cometeu o pecado tal, isso é pecado e você vai precisar ficar um tempo de disciplina para provar arrependimento, para se arrepender. É uma forma de julgamento, de você fazer uma análise e fazer uma correção. Então, quando nós falamos que devemos julgar as profecias, nós temos que pegar a profecia e fazer esse exame, se ela está de acordo com a palavra de Deus. O primeiro subtópico, Deus quer que a sua igreja seja revestida com todos os dons do Espírito. Isso traz uma influência muito grande. Por quê? Porque nós temos que tomar cuidado com os extremos. Porque tem pessoas que elas acreditam em todas as profecias. Tem pessoas que já não acreditam em mais nenhuma. Acham que todas são mentiras. Não. Nós temos que ter um equilíbrio. Nós não podemos polarizar os extremos. Achar que nenhuma profecia é de Deus. E nós também não podemos achar que toda profecia que alguém profetize seja de Deus. Por isso a Bíblia recomenda que nós venhamos julgar as profecias para saber qual vem de Deus e qual não provém de Deus. É isso que nós temos que fazer. Nós não podemos polarizar os extremos. Deus então quer que a sua igreja, o primeiro subtópico, seja revestida com todos os dons do Espírito Santo. Por quê? Porque o dom de profecia é um dos dons do Espírito. O dom de profecia é um dos dons que edifica a igreja. Tem um versículo em Provérbios que fala que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, há necessidade de haver profecia. Paulo fala que o dom de profecia, ele serve para a edificação da igreja. E esse é o objetivo dos dons espirituais, para que haja edificação da igreja. Então, a profecia, ela é para que a igreja seja edificada, mas para que a igreja seja edificada, a profecia tem que ser de acordo com a Bíblia. Por isso, Paulo traz a recomendação para que enquanto alguns profetizem, outros devem julgar, né? Devem fazer a análise para ver se está de acordo com a palavra de Deus. A igreja em Corinto, então, era um exemplo nesse sentido. Paulo dirigiu a ela dizendo, nenhum dom vos falta. O conselho bíblico para nós é, seguir o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, porque a profecia edifica a igreja. Por isso Paulo diz, procurai principalmente de profetizar. O segundo subtópico, o despertamento renova os dons. Nós estamos tratando de despertamento espiritual, de avivamento, nesse trimestre, né? Que houve um despertamento em Ciro, houve um despertamento nos judeus para a reconstrução dos muros, para a reconstrução do templo. Então o avivamento, o despertamento, ele renova dons espirituais. Por isso nós precisamos orar para que Deus promova esse despertamento em nosso meio. Quando Deus renova o dom da profecia e o dom de variedade de línguas e interpretação, por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias conforme a palavra de Deus nos orienta. Então, há uma necessidade. Se há um renovo, se há um avivamento, por exemplo, se nós começarmos a orar para que Deus venha derramar sobre nós esse avivamento, que só Deus pode promover, nós não podemos promovê-lo, nós não podemos produzir um avivamento. O avivamento ele é produzido por Deus, nós já estudamos isso anteriormente nesse trimestre. E
Deus promovendo, produzindo avivamento, nós precisamos estar estruturados biblicamente, nós precisamos estar bem orientados na palavra de Deus, para que quando houver variedade de línguas, os dons e a interpretação, por que o comentarista coloca aqui a variedade de línguas e a interpretação? Porque Paulo fala que quem ora em línguas, ora a si mesmo. Quem ora em línguas sozinho. Quem ora na igreja, quando há intérprete, edifica a igreja. Por quê? Porque aí se torna profecia. Né? Porque ele fala em línguas e Deus usa o outro que interpreta, irá trazer entendimento. E a trazendo entendimento, a igreja será edificada. Mas aí, para que a igreja, recebendo o renovo dos dons, recebendo o avivamento, precisamos ter uma vida bíblica, precisamos ter um conhecimento doutrinário muito forte, né? Estarmos firmados, por isso você deve ser aluno frequente da EBD, por isso você não pode faltar culto da palavra, culto doutrinário, porque isso é muito importante para que quando houver manifestação dos dons, você vai fazer o discernimento para saber se provém de Deus ou não. Você vai fazer esse exame. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. Ah, mas foi o profeta do ano que profetizou. Nenhuma mensagem está isenta de exame por parte da igreja. Todas as profecias devem ser examinadas. Todas. Conforme o ensino do apóstolo Paulo, na referência citada de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21, né, não trate com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retende o que é bom. Então, com base nesse texto, nós temos o direito e o dever de julgar as profecias, para ver se elas estão de acordo com as Escrituras. Se não estiverem, serão consideradas anátema, pois têm o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Fujamos das falsas profecias e dos falsos profetas. Síntese do tópico 3. Devemos julgar a mensagem profética, pois nenhuma mensagem está isenta do exame por parte da igreja. O nosso quarto tópico, essa lição tem 6 tópicos, então vamos lá. Nosso quarto tópico, por que devemos julgar as profecias? Primeiro subtópico, porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. Esse é o primeiro subtópico. Por que você deve julgar as profecias? Porque a Bíblia manda e nós temos que obedecer à Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, por que você deve julgar as profecias? Porque a Bíblia manda. Segundo subtópico, porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Então, o segundo motivo por que você deve julgar as profecias, porque quem profetiza são homens. E até o apóstolo Paulo, quando ele fala na carta aos Gálatas, ele diz, ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho. Então, o anjo, até o anjo, que é um ser celestial, um ser puro, um ser santo, ele está falando, dizendo, se um anjo vier trazendo outro evangelho, vocês não devem acreditar. Por isso, a necessidade de conhecer bem o evangelho, porque só vai discernir sobre o verdadeiro e o falso evangelho aquele que conhece bem o verdadeiro. Então, Paulo está dizendo, nem se um anjo vier trazendo um outro evangelho, não acrediteis. Se um anjo, ele está dizendo sobre um anjo, então nós temos que lembrar, toda vez que um homem profetizar, ele é homem de Deus, mas ele é homem. Ele continua sendo homem. Ele pode errar, ele pode falhar, ele não é perfeito. Ele pode ser influenciado por alguma coisa, que nós vamos falar aqui mais adiante, quais são as influências que podem ocorrer quando um profeta vai profetizar. Terceiro motivo por que nós devemos julgar as profecias, porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. O que isso quer dizer? Quando o profeta conhece os problemas das pessoas que está profetizando, pode haver um perigo da sua opinião pessoal influenciar na mensagem. Ou então, você já percebeu que aquelas situações, às vezes, quando Deus fala profundamente com você, geralmente, vem uma pessoa de um lugar distante que você geralmente não conhece? Por quê? Porque, às vezes, quando um profeta da proximidade, às vezes pode ser que em algumas circunstâncias até realmente, de fato, Deus esteja o usando. Mas, às vezes, fica em situação, muitas pessoas dizem assim, mas ele vive aqui comigo, ele conhece a minha vida, então essa profecia, muitas pessoas deixam até de dar crédito. Isso é um risco até para o profeta também,
Por quê? Porque ele pode estar profetizando por uma opinião própria, por um sentimento, né? Então, ou então na interpretação da profecia, Deus dá para ele, mas ele quer interpretar de acordo com a vida da pessoa e a mensagem deve ser dada conforme, né, Deus lhe entregou. Então, por que nós temos que jogar a profecia? Porque pode haver essa interferência humana, a opinião do profeta. Se ele tiver um conhecimento prévio das pessoas para quem ele está profetizando, ele pode alterar alguma coisa, colocando a sua opinião por ele conhecer. O quarto, existe a possibilidade de o profeta enunciar a mensagem profética que esteja sendo influenciado por um espírito maligno. Leia sobre isso em 1 Reis, capítulo 22, versículo 7 em diante. E aí você vai ter no Antigo Testamento algumas referências. Nós vamos ter no Novo Testamento também, principalmente nas histórias de Paulo, nas suas viagens missionárias, que é também uma possibilidade. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. Não podemos aceitar qualquer mensagem profética, porque pode ser um espírito maligno. Sabemos que existem anjos de Deus para nos proteger, mas existem também demônios. Então, eles veem o que se passa na nossa vida e isso pode influenciar em um profeta ali que não esteja com a sua vida pautada nas Escrituras, que não esteja com a sua vida pautada na vontade de Deus, ele ser usado como um instrumento maligno. E por isso nós, como igreja, precisamos, se queremos crescer espiritualmente e ter uma vida cristã genuína, precisamos julgar as profecias por causa de todos esses riscos. A síntese do tópico 4, devemos julgar as profecias porque a palavra de Deus nos mostra que os que profetizaram são sujeitos à falha, podem ter conhecimento prévio dos fatos ou estarem sob influência maligna. O quinto tópico, como devemos julgar as profecias. O quarto foi por que julgar e o quinto é como julgar. Primeiro subtópico, examinando as Escrituras. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. Então, o que nós já falamos e reforçamos aqui, uma profecia ela não pode estar em desacordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo, conforme Amós capítulo 7, versículos 7 e 8. A palavra de Deus é perfeita, conforme Salmos 19, 7. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem for, até por um anjo do céu, está reprovada e deve ser rejeitada, porque é anátema. Gálatas, capítulo 1, versículo 8, o texto nós já citamos. Então, a Bíblia ela é a nossa referência, é a nossa regra de fé e prática. Então, é através da Bíblia que nós vamos fazer esse exame, se aquela profecia provém de Deus ou não, e aí, através da Bíblia, nós teremos o discernimento. O segundo subtópico, através do dom de discernir os espíritos. A Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Devemos buscar incansavelmente receber de Deus este dom. Nós falamos já que a renovação espiritual nos promove dons e que nós temos que procurar com zelo os dons espirituais. E essa necessidade para os dias atuais, devido a haver tantos falsos profetas, porque, irmãos, às vezes a gente liga, às vezes eu estou no trabalho, eu ligo o rádio, coloco um fone de ouvido, eu ligo uma rádio, mas é lamentável, dá vontade de ligar para a rádio e falar assim, rapaz, você não tem vergonha não? Tá contando tanta mentira assim? Às vezes você coloca, né, quando a pessoa liga num programa televisivo, então esses televangelistas, pregadores de rádios, às vezes contam tanta mentira que quando a gente ouve, a gente fala assim, meu Deus, mas que situação. E o pior é que a gente vê que tem tanta gente escutando, tem tanta gente que ouve, que aceita. Fala, meu Senhor, tenha misericórdia. Então nós precisamos, irmãos, muito e muito de estarmos firmados na palavra do Senhor. Então nós precisamos buscar esse conhecimento. E através do discernimento espiritual, nós vamos então receber o discernimento dado por Deus, e esse é um dom. Então nós precisamos passar as profecias pelo crivo da palavra, né, buscando um conhecimento, mas também nós podemos buscar agregando, né, aliando a esse, buscando discernimento através do dom, né, um dom espiritual que é dado por Deus. Então, quando a profecia é inspirada por Deus, aquele que tem o discernimento logo a reconhece, porque todo aquele que anda na luz, com ele na luz está, como pratica a sua palavra e tem comunhão uns com os outros. 1 João capítulo 1, versículo 7. Então, quando você recebe o discernimento, o dom de discernir os espíritos, quando alguém profetiza, você já teve essa sensação de quando alguém está profetizando, você saber que aquilo de fato provém de Deus? Ou quando você ouve uma profecia, você já sente ali no seu espírito, às vezes você já fica até meio assim receoso,
de ficar com medo até de pecar, de dizer que aquela profecia não é de Deus, mas você sente no seu espírito ali em si próprio que aquilo não provém de Deus, então isso é o discernimento dado pelo Espírito de Deus. E aí você tendo o Espírito Santo, você vai discernir, o Espírito testifica em nós se aquilo procede de Deus ou não. Desse modo, o espírito da mentira não me engana com falsas profecias. O crente, que é uma ovelha do Senhor, conhece sempre a voz do seu pastor, João 10,4. A ovelha ouve a voz do seu pastor e a reconhece. Então, se você é cristão, é servo de Jesus, se é algo que vem de Deus, você vai discernir e reconhecer que vem de Deus. Mas se não provém de Deus, por ter o Espírito de Deus, você vai reconhecer que não provém de Deus. A noiva conhece a voz do seu amado, assim como a ovelha conhece a voz do seu pastor. Como igreja, nós temos que reconhecer a palavra de Deus. Nós temos que reconhecer quando Deus está falando conosco. Então nós precisamos buscar, tanto na palavra, quanto no dom de discernimento espiritual. Terceiro subtópico, a profecia pode se conhecer pelo seu sabor. É referência de Jó, capítulo 6, do versículo 6 e 7. Também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra reconheça quando o estrangeiro fala. Compare cibolete e chibolete. Aqui é uma referência de Juízes, capítulo 12, versículo 5 e 6. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão quando os conduziram a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia, deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam, você é efraimita? Se respondessem que não, diziam, então diga chibolete. Se ele dissesse cibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, ele era preso e era morto no lugar da passagem do Jordão. E 42 mil efraimitas foram mortos naquela ocasião. Então o sotaque, a forma como falava, eles identificavam se ele era efraimita ou não, se ele estava mentindo ou falando a verdade. Veja bem, o que o comentarista quer dizer? Que o sotaque, ele está querendo dizer que o que é filho da terra, o que é filho da nação de Jerusalém, o que é filho de Israel, o que é membro do povo de Deus, ele reconhece, né? Ele tem uma forma de falar. Aqui não está falando simplesmente de um sotaque, uma forma de falar, igual a gente vê as profecias usarem aí o evangeliquez, manto, terra. E não tô falando, a gente não fala desse, não é esse sotaque, não é disso que o comentarista está querendo dizer. Ele está falando justamente disso, que quando nós conseguimos identificar através da forma de falar, através do som da voz, ou seja, isso é coisas que somente através do discernimento espiritual, que o dom que Deus nos dá, nos proporciona, é que nós vamos conseguir identificar. Como eu já disse anteriormente, às vezes você ouve uma pessoa sendo usada em um dom de profecia e você já consegue instantaneamente naquele momento ter um discernimento prévio de que ele está falando pelo Espírito de Deus ou não. Então isso é o que o dom nos proporciona, né? O discernimento o discernimento espiritual. A síntese do tópico 5, podemos julgar a profecia por meio das escrituras sagradas e do dom de discernir os espíritos. Então nós temos tanto a escritura quanto o dom. Então você pode ler, buscar, estudar, aprender a palavra de Deus e também orar, buscando em consagração o dom de discernir os espíritos. Vamos para a conclusão, que é o tópico 6, e o título do tópico 6, conclusão. De todos esses tópicos que a gente falou, sobre os falsos profetas, cuidado com os falsos profetas, a existência dos falsos profetas, devemos julgar as profecias, por que devemos julgar as profecias, como devemos julgar as profecias, e agora a conclusão, fazendo a finalização de tudo isso que nós aprendemos. Primeiro subtópico. Quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Muitas pessoas deixam de acreditar na verdade porque tem muita gente falsa. Muitas pessoas deixam. Quantas pessoas estão escandalizadas com o evangelho? Quantas pessoas não acreditam mais em profecia? Quantos cristãos não acreditam mais em profecia? Por causa de tantos mentirosos, por causa de tantos falsos profetas. Mas isso é por causa do erro das pessoas que não buscam fazer o exame, porque se elas examinassem, elas iam identificar o falso profeta e esse falso profeta seria desmascarado. Então nós precisamos fazer esse exame para quê? Para que o conceito e consideração dos dons espirituais sejam conservados, para que nós possamos sempre lembrar e saber que Deus se manifesta através de dons espirituais, de profecia e de outras formas. E o que nós temos que fazer
é fazer o exame e discernir espiritualmente para saber se provém ou não de Deus. Se não provém, nós vamos exortar aquele que está transmitindo uma mensagem que não provém de Deus. E se provém de Deus, nós vamos receber para edificação. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erro humano. A sã doutrina, a doutrina bíblica, ela será preservada de qualquer influência e erro humano. E o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. E esse é um problema grave que eu já vi acontecer e hoje eu tenho a oportunidade de estar tendo mais acesso ao conhecimento, acesso à palavra de Deus. Através da Bíblia, nós temos ali a regra de fé e prática. Então, se nós não tivermos cuidado de fazer o discernimento e examinar as profecias, chega um momento em que essas profecias vão influenciar na sã doutrina, ou seja, a doutrina bíblica, vai ser profecias, revelações, visões que as pessoas vão disseminar no meio da igreja, tendo isso acima da palavra de Deus. E nós temos que fazer esse exame para que a profecia, se ela for de acordo com a palavra de Deus, nós devemos aceitá-la. Mas a Bíblia ela é fixa. A Bíblia, nós não temos colocar a Bíblia em xeque por uma profecia, por uma palavra, não. A Bíblia é o cânon sagrado, é a Sagrada Escritura, é a palavra de Deus para nós. Então nós vamos julgar pela Bíblia as profecias. As profecias não estão acima da palavra, então é nessa ordem que nós temos que analisar para que nosso crescimento espiritual e como igreja seja cada dia melhor e mais produtivo. E a sã doutrina seja preservada, a sã doutrina continue sã, né? Não seja contaminada com mentiras. O segundo subtópico, quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar as pessoas que usou de forma errada o dom de profecia. Então você faz a correção tanto para o seu bem, quanto para o bem da igreja, quanto para o bem da pessoa que está fazendo mau uso do dom. Então, até a pessoa que está sendo um falso profeta, nesse contexto, ele está sendo beneficiado, porque ele está tendo a oportunidade de ter um ensinamento coerente, um ensinamento bíblico. Se ele for humilde e ele reconhecer o seu erro, ele vai ter um crescimento espiritual. Ele vai deixar de ser influenciado, seja por qual for a vertente, seja pela própria carne, seja por um espírito maligno, seja por qual for, sendo ele repreendido, ele vai entender que ele está agindo de forma incoerente porque não está de acordo com a Bíblia. Então vai ser uma forma de tratar, corrigir e exortar essa pessoa. Assim, de outra vez, essa pessoa dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de forma correta. Porque a nossa vontade, a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não é que os dons sejam eliminados. A vontade de Deus não é que você perca a fé nos dons, mas a vontade de Deus é que os dons sejam para crescimento espiritual, seja para edificação da igreja, mas para isso eles precisam estar em acordo, confirmando com as Escrituras. Então, quando exortamos, e aí essa pessoa vai ter a oportunidade de usar o dom de forma correta. O desejo de Deus não é que os dons sejam extintos, mas que eles sejam usados de forma coerente, de forma correta e de forma bíblica. E o terceiro subtópico para finalizarmos, quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos de Deus por meio delas, que o que Ele quer nos dar. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não vem de Deus. 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, retende o que é bom e abstende-vos de toda a aparência do mal. Então nós precisamos reter aquilo que é bom e abster da aparência do mal, mas nós só vamos saber o que é bom e o que é mal se nós examinarmos, se nós tivermos o dom de discernir dos espíritos, se nós tivermos um conhecimento bíblico profundo, para que nós possamos assim identificar os erros, as pregações mentirosas, identificarmos os ensinos heréticos. Então que Deus possa continuar te abençoando, que a sua vida espiritual possa crescer cada dia mais, mas que você possa seguir essas recomendações, que você venha examinar, que você venha ter cuidado naquilo que você lê, naquilo que você ouve, naquilo que você assiste, buscando apresentar diante de Deus com aquilo de melhor que você tem para apresentar, e o de melhor é aquilo que agrada a Deus, e o que agrada a Deus é aquilo que está registrado na sua palavra. Então por isso precisamos buscar orientação bíblica para ter discernimento, para fazer o melhor para a glória de Deus. Deus continue abençoando a sua vida. Essa foi a lição de número 10, provai se os Espíritos são de Deus, e na próxima semana nós vamos estar aqui para lecionar mais uma lição de número 11. Agradeço você por estar até aqui conosco assistindo essa aula. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um forte abraço e até a próxima lição.